Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje vamos continuar a resolver exercícios de cálculo de limites envolvendo lei de limites, as leis de limites apresentadas aí em aulas anteriores. Certo? Então, dando sequência, né, a gente estava calculando o limite de algumas funções, se existirem. Então, vamos começar pelo seguinte item. A gente tem aqui o limite da função x² menos 4x sobre x² menos 3x menos 4, quando x tende a menos 1. Tá? Então, esse é o mesmo limite, né? Essa é a mesma função, né, do item anterior. A diferença é que agora o x está tendendo para menos 1 e não está tendendo para 4. Bom, mais uma vez, né, temos aqui a razão de duas funções polinomiais. Então, substituindo, a gente vai ter, então, menos 1 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 sobre menos 1 ao quadrado menos 3 vezes menos 1 menos 4. Bom, em cima, né, no numerador, a gente tem o quê? Menos 1 ao quadrado, 1. Menos com menos fica mais, então ficou 1 mais 4, logo isso aqui deu o quê? Logo isso aqui deu 5. E aqui eu tenho menos 1 ao quadrado, 1. Menos com menos fica mais, então ficou 1 mais 3, 4. E 4 menos 4, 0. Bom, então, diferentemente do item anterior, a gente não caiu numa indeterminação. A gente caiu, né, num numerador muito próximo de 5 dividido por um numerador muito próximo de 0. Certo? Bom, aí, repara que, como a gente viu na aula anterior, essa expressão, ela é igual a essa aqui. X sobre x mais 1. Então, calculando o limite, quando x tende a menos 1 pela direita, então o que acontece? Acontece que o nosso numerador vai para menos 1, e o nosso denominador, ele tende a 0. Porém, né, lembrando, o que é tender a menos 1 pela direita? Pegar um número muito próximo de menos 1, porém positivo. Porém positivo não, desculpa. Porém maior que menos 1. Então, tendo um número maior que menos 1, né, bem próximo de menos 1, mas maior que menos 1, com mais 1, isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar positivo. Então, eu tenho um número que é negativo, dividido por um número extremamente pequeno, porém positivo. Então, a razão entre o número negativo e o número positivo dá negativo. E como eu estou dividindo por um número muito pequeno, essa razão vai dar o quê? Vai dar um número muito grande, porém em valor absoluto, porém negativo. Esse número muito grande em valor absoluto, porém negativo, é o que a gente chama de menos infinito. De maneira análoga, quando a gente pega o x tendendo a menos 1 pela esquerda, o que acontece? O numerador continua tendendo a menos 1, o denominador continua tendendo a 0, porém ele é negativo. Então, eu tenho uma razão entre dois números negativos, logo isso vai dar positivo, e essa razão vai dar um número em valor absoluto muito grande. Sendo assim, esse limite vai para mais infinito. Então, o limite dessa função, quando x tende a menos 1, de fato não existe. De fato não vai existir, mas repare que quando x tende a menos 1 pela direita, isso tende a menos infinito. Quando x tende a menos 1 pela esquerda, isso tende a mais infinito. Certo? Então, dessa maneira, a gente matou nossa questão. Bem, nesse item, a gente quer calcular o limite da função 2 mais h ao cubo menos 8 sobre h, quando h tende a 0. Bom, então a gente tem aqui a razão, né, de duas funções polinomiais. Sendo assim, a gente pode substituir direto.
Então, vai ficar 2 mais 0 ao quadrado menos 8 sobre 0. 2 mais 0, 2. 2 ao... Perdão, aqui é ao cubo. Então, 2 mais 0 ao cubo menos 8 sobre 0. 2 mais 0 é 2, que elevado ao cubo dá 8. E 8 menos 8 dá 0. Então, a gente ficou com 0 sobre 0, que a gente já sabe que é uma indeterminação. Certo? Bom, mas lembrando daquela fatoração, né? A ao cubo menos b ao cubo, isso aqui é igual a quê? Isso aqui é igual a menos b vezes a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Existe essa fatoração para a diferença de dois cubos. Sendo assim, nós temos então que 2 mais h ao cubo menos 8, onde 8 é 2 ao cubo, isso então vai ser igual a quem? Isso então vai ser igual a 2 mais h menos 2, né? Onde o 2 mais h é o a e o 2 aqui representa o b, então vai ficar a menos b vezes 2 mais h ao quadrado mais 2 mais h vezes 2 mais 2 ao quadrado. Então, esse numerador fatorado fica dessa forma. Repare que 2 menos 2 cancela, então fica h vezes essa expressão. Logo, se nós dividirmos por h, o que vai acontecer? O h vai simplificar. Então, se a gente quer o limite quando h tende a zero dessa função, a gente pode calcular, então, o limite dessa função aqui quando h tende a zero. Por que a gente pode fazer isso? Relembrando mais uma vez, por uma razão muito simples. Porque essas expressões são iguais, então todos os valores são iguais, né, para h diferente de zero. Então, os valores numéricos dessas funções para todo valor de h, quando h for diferente de zero, são iguais. Logo, esses limites serão iguais também, tá? Como a gente já viu em aula anterior. E aí, agora, calcular esse limite ficou bem simples. Então, vai ficar 2 mais 0 ao quadrado, mais 2 mais 0 vezes 2, mais 2 ao quadrado. Então, 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 2, 4. 2 ao quadrado, 4. Então, 3 vezes 4, isso aqui deu 12. Então, o limite dessa função, quando h tende a zero, é igual a 12. Certo? Bom, então, dessa maneira, a gente matou nossa questão e, dessa forma, a gente encerra a nossa aula de hoje.